Oi, mulher! Desde que eu cheguei no meio de Rainha das Lágrimas, eu sabia que se eu indicasse ela aqui nesse perfil, com todo o bafafá que teve com o ator, com toda a situação que teve, eu só conseguiria indicar se fosse em duas categorias. Ou se eu falasse de CEOs, porque pra mim ela foi um insano de um exemplo de CEO fantástica, ou se fosse pra falar do que pra mim se tornou um exemplo de pai. Eu acho engraçado que acho que eu, como qualquer outra fã do ator principal, viu essa série por conta dele. Mas eu confesso que eu lutei muito contra mim mesma pela desconexão que eu tive com a série. Eu não sou do fandom que chorou baldes e ficou encantada pela série. E eu confesso que eu me questionei muito sobre indicá-la na época por conta disso. Só que aí, pouco tempo depois, né, digamos assim, a gente teve todas as informações que a gente já teve. Eu confesso pra vocês que eu não vou frisar sobre o assunto, assim como não vou frisar sobre o ator. Porque muito me magoa mesmo. Não tem uma palavra bonita ou uma saída estratégica pra se falar sobre o assunto. O foco aqui é a gente falar sobre pais incríveis. E a nossa semana vai ser regada deles, dos maiores, dos homens que podem conseguir mexer com a química do nosso cérebro somente por terem escolhido ser pais. E esse caso aqui em específico nasceu exatamente disso. Um cara que escolheu ser pai. E é engraçado dizer isso porque quando a gente tá assistindo, a gente fica nessa dualidade. A gente descobre que a Mona é muito, muito da mau caráter. A gente descobre que esse baby não é dele. Só que pra mim o grande plot twist foi o cara querer cuidar de um filho que não era dele com o amor que este cara quis cuidar. Eu sei que a gente vê na vida real e a gente escuta histórias. O amigo de um amigo, a amiga de uma amiga, sempre tem uma história pra contar. De um cara que foi incrível pra filhos que não tinham seu sangue. E eu acho que a sacada da gente ver que ele era o melhor pai de toda a série foi inimaginável. Porque aqui a gente é regado por muita dor, né? A dor da família dele ser uma família bem complexa, bem complicada, de maternidade e paternidade ser um assunto bem distorcido. A mágoa do nosso prota masculino pela perda do bebê deles, e é uma perda que desestabiliza toda a relação, que faz a relação se tornar o que se tornou. E ao mesmo tempo a gente tem ele, que destoa de tudo e todos. Eu confesso que o brilho nos olhos de ver um dorama é sempre por uma coisa muito específica, né? E pra mim, Rainha das Lágrimas foi conhecer esse cara. Eu acho que todas as interações dele com esse baby me faziam sentir gosto em estar vendo aquilo. Primeiro, me fazia acreditar um pouco mais na paternidade. Eu acho que eu sou meio desacreditada, que pra mim é tipo um mito, sabe? Porque eu não tenho grandes pais ao meu redor. Mas tem um pai da minha filha que ele é fantástico. Mas, assim, é muito legal. Eu confesso que é um título que eu gosto muito. É um tema que eu curto muito, muito mesmo. Porque eu não acho que são tantos assim. Mas quando eles resolvem colocar um, se segura, amiga. Se segura, porque ele vai ser fantástico. E se você não reparou aqui, eu vou dar muito valor aos que não são pais de verdade. E pensar em fazer esse título foi exatamente pensar em falar em homens como esse aqui. Cara, um homem escrito por uma mulher. Com certeza. Ele é doce, é meigo, e ele é um pouco devagar às vezes. Ele é meio olhos fechados, quase omisso, sabe? Mas eu acho que se ele errou, foi amando demais. Se ele pecou, o crime dele com certeza foi ser um homem apaixonado e um pai presente incrível. Eu confesso que sim, amor, eu tenho tendências muitíssimo fortes a cadelar alto por homens que são pais presentes. Mas eu acho que todas as cenas, eu vou colocar cenas pra vocês, porque todas as interações são deliciosas. Mas eu acho que se eu tivesse que me apegar pra te dizer uma coisa, eu te diria que nada te prepara pro episódio mais difícil deles, quanto família. Que é toda a estrutura da separação. E eu acho que é um dos episódios mais válidos da história, sabe? Porque se separar amando é muito difícil. E quando, meu amor, o golpista, a golpista, seja qual for, cai no próprio truque, se encanta, se apaixona, se vê meio perdida, meio confusa por quem tá tentando dar o golpe, é sempre entretenimento. Você já reparou? Sempre é entretenimento. E aqui ela sabe que nada, nem ninguém cuidaria do filho dela como este homem cuidou. Ninguém o amaria, inclusive o pai. E eu acho que toda a sequência de cenas ali com o pai
da criança. Gente, eu odeio aquela cena, sabe? Eu odeio. Mas nos mostra que amar não tem nada a ver com sangue. A minha filha tem um tio que ela fala que ele não tem o sangue, mas ele tem todo o coração dela. E é engraçado que eles têm uma relação de um amor com uma força que ela não tem com os meus irmãos de sangue. Ela esquece o nome deles, ela tropeça e chama de pai de fulano e o pai da fulana, mas ela nunca esquece desse tio. Todas as orações da noite ela o inclui. E é engraçado que pra mim isso é a personificação do amor puro e genuíno, sabe? Um amor que tem uma força que mal sabe quão grande é. E essa cena dela voltando pra ele, pra mim é a descrição disso. Aquela rua árida, aquele, sabe, clima engraçado, depois de tudo que a família passa. E eu não quero focar muito em dar spoiler, porque eu gosto das intrigas dessa série, eu gosto. Eu acho que tem um ar meio novelão, sabe, com as camadas e tudo. E a situação que eles acabam indo, né, parar na casa da família do Prota. E todo mundo, filho, não se salvou um. Entre mortos e feridos. Não ficou um. E aí, ele vai e leva ela pra lá também. Ele fala, não, vem comigo. Ah, que deu ruim, você fugiu, você foi embora, levou minha grana, não sei o quê. Vem comigo, boba. Cola em mim que é sucesso. E ela volta com a criança, com aquele totemzinho de acho que é de ouro. Com a cara e com a coragem, né? Mas ele tem o maior dos abraços, aguardando pra dar pro filho dele. Porque ele escolheu amar aquele menino. E eu acho que se você, como eu, tem sérios problemas para assistir séries quando o ator ou a atriz se envolve em situações cabulosas, que eu não tô dizendo assim, boatos de namoro, coisa assim, gente, eu sou zero perturbada com essas coisas. É que aqui o assunto é realmente muito pesado. Eu acho que compensa só por essa história. Eu já assisti muita história de paternidade, é um subtítulo que eu gosto muito. Mas eu acho que essa tem um espaço muito específico no meu coração. Eu acho que eu não estava preparada para ver um amor tão lindo e tão genuíno. Vê-los ficar juntos é muito compreensível, baseado no tamanho do amor que esse homem demonstra ter por ela, sabe? Todas as situações impostas a ele, toda a situação de descoberta e a dor e que a família meio que vocifera muito mais que ele é muito pequena para toda a construção amorosa que a gente vê ele ter. Então fica a minha indicação. Rainha das Lágrimas é um melodrama, é denso, é longo, fala sobre dor, partida, escolha, vida. O casal principal, eles têm sim interações profundíssimas. Eu acho que é impossível anular. Você vai sim se pegar preso pensando. Eu gosto muito da estrutura da série, gosto do vilão, mas aqui eu tô pra te indicar um pai incrível, talvez o melhor do ano dele, e você com certeza não vai sair ilesa de chorar, derramar lágrimas por essa família, que é literalmente uma família escolhida. Então fica a minha indicação. E amanhã a gente tá aqui de novo.